Atenção! Começa agora uma teleaula de Física do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 33. Bons estudos! O estudo da ótica traz consequências muito importantes para a nossa vida cotidiana. E uma das aplicações desse estudo à nossa vida diária é a utilização de lentes. Nós utilizamos as lentes para poder vasculhar o universo em busca de novas informações, para assistir aos filmes que são projetados nos cinemas, para tirar as fotografias que ilustram os jornais, revistas e porta-retratos, e mesmo para observar seres muito pequenos com a ajuda do microscópio. Isso sem falar que elas ajudam a corrigir os defeitos da nossa visão, através do uso de óculos. Bom, na teleaula passada, nós aprofundamos o tema da reflexão, utilizando os espelhos como exemplo. Na teleaula de hoje, chegou a vez da refração, que tem um papel muito importante no desempenho dos diversos tipos de lentes. Na teleaula de hoje, você vai conhecer melhor o que é refração e como o índice de refração depende dos meios que a luz atravessa. Vai saber o que vem a ser um dióptro plano. Vai saber também o que são os ângulos limites de incidência e de refração e como as imagens são vistas através das lentes esféricas. E agora, porque a nossa teleaula está apenas começando. Ô Gil, Fala, Vicente. será que esses peixes estão exatamente onde a gente está vendo eles? Ou eles estão um pouco mais longe, hein? Mas que pergunta, Vicente. É claro que eles estão onde eles estão. Eu não sei não. Eu não sei não? não. Você tem que lembrar do seguinte, a gente tá vendo eles através de um vidro, através da água, tudo isso não importa. Sabe que eu acho que você tem razão, rapaz? Tô falando. Agora me ocorreu uma coisa. Como será que eles nos enxergam, hein? Sabe o que eu acho? Eu acho que eles também veem a gente um pouco mais longe do que a gente tá. Mas eu não sei exatamente por quê. E você? Você sabe por quê? Eu coloquei uma moeda no fundo desse copo e eu vou pedir para uma pessoa aqui da rua olhar por esse canudo e vou perguntar para ela se ela está enxergando a moeda no fundo do copo. Só que do jeito que eu coloquei a garrafa, não dá para ver a moeda. Quer ver? Cidadão, por favor. Quer colaborar aqui com uma pesquisa científica? Posso colaborar. Então vamos lá. Olha por esse canudo e me diz se você está vendo aquela moeda ali no fundo. Não, não estou vendo não. Bem, agora eu vou colocar água no copo, você vai continuar olhando pelo canudo e você vai me dizer se a moeda aparece. Vamos lá. Olha no canudo. E aí? Apareceu a moeda? Agora tá dando para enxergar a moeda. E por que você acha que antes você não via, agora com a água você está enxergando? Isso eu não posso te responder não. E você? Consegue responder? Por que será que agora, com o copo cheio d'água, ele está conseguindo ver a moeda? Puxa, Maristela, realmente essa experiência é demais mesmo. A criançada vai adorar. Eu também acho que essa experiência é muito boa para a gente explicar algumas leis da ótica. Mas tem uma coisa que eu ainda não entendi direito. Porque até agora foi dito que a luz anda em linha reta. E essa experiência aqui, ó, parece estar provando justamente o contrário. Não, a luz está andando em linha reta, Rosinha. Só que em vez de andar uma vez em linha reta, ela anda duas vezes. Eu entendi. Ó, a luz passa pela água e pelo ar, é isso? Exatamente, olha só. Ela anda em linha reta na água. Aí quando ela sai da água e entra no ar, ela sofre uma refração. Mais ou menos assim, Rosinha. Olha aqui. Ao encontrar a superfície da água, a luz é desviada e consegue entrar no canudo e chegar até o olho do observador. Para cada ângulo de incidência, temos um ângulo de refração. E quando se aumenta o ângulo de incidência, aumenta-se também o ângulo de refração. Mas o que vai valer sempre é a lei da refração.
Ela diz que o seno do ângulo de incidência dividido pelo seno do ângulo de refração é constante. Essa constante é chamada de índice de refração do segundo meio em relação ao primeiro. Ou seja, no caso da luz passar da água, que é o primeiro meio, para o ar, que é o segundo meio, o índice de refração vale 3/4. Mas, se for o contrário, isto é, se a luz passar do ar para a água, a constante iria valer justamente o inverso, ou seja, 4/3. E tem mais uma coisa, Rosinha. Quando um raio luminoso passa do ar para a água, ele se aproxima da normal. Então nós podemos dizer que a água é mais refringente do que o ar. Refringente? Uma coisa refringente ou refrativa é uma coisa que faz refratar, que significa quebrar, desviar a direção de alguma coisa. Olha só, Rosinha, a palavra refração vem de refratar. Por isso, quando um raio passa da água para o ar, ele muda de direção, afastando-se da normal. Bom, então se o raio luminoso ficar perpendicular à superfície, ele não vai sofrer desvio algum? Não, mas mesmo assim a lei da refração continua valendo, pois tanto o ângulo de incidência quanto o ângulo de refração são iguais a 0. O índice de refração é representado pela letra N. E para indicar se o índice que a gente está falando é o da água em relação ao ar, ou vice-versa, se costuma escrever deste modo. E a lei da refração para um raio luminoso que passe de um meio 1 para um meio 2 ficará assim. Repare que neste caso o índice de refração que aparece é o do segundo meio em relação ao primeiro. E tem que se levar em conta que cada meio tem as suas próprias características, Rosinha. Por exemplo, a refração da luz num vidro vai ser diferente da refração na água, mesmo que os ângulos de incidência sejam os mesmos. Mas tem uma coisa que não ficou bem claro pra mim. Só pra mudar um pouco, tá? Eu reparei que mesmo que a gente tenha um mesmo ângulo de incidência nas duas situações, o ângulo de refração para o caso do vidro vai ser maior que o ângulo de refração para o caso da água, não é? Observou certo. É por isso que dizemos que o vidro é mais refringente do que a água. Ele consegue desviar mais os raios luminosos do que a água. Então, conforme eu aumento o ângulo de incidência, o ângulo de refração aumenta ainda mais, não é? Exatamente. Quanto mais aumenta o ângulo de incidência, mais aumenta o de refração. Então vai chegar uma hora em que, aumentando o ângulo de incidência mais um pouco, o de refração vai chegar a 90 graus. Aí como é que fica? Boa observação, Rosinha. O que acontece neste caso é que o raio luminoso está voltando para dentro do meio onde ele estava, ou seja, o vidro. A partir desse momento, ele passa a seguir as leis da reflexão. Esse é um fenômeno muito utilizado nas fibras ópticas, como essa aqui, por exemplo. Olha só. Então, olha só, a luz percorre toda a fibra óptica e não consegue mais sair dela, pois é refletida sempre nas paredes da fibra e, finalmente, sai por essa extremidade aqui. Mas voltando ao caso do vidro, você notou bem que vai haver um determinado raio luminoso que entra com um ângulo que a gente pode chamar de lambda e que sai com um ângulo de refração igual a 90 graus. Esse ângulo é chamado ângulo limite de incidência, pois a partir dele não teremos mais raios refratados. Bem, agora nós já temos elementos para poder entender por que a moeda que está no fundo do copo deu a impressão de ter subido. Bem, nós sabemos que os raios luminosos, quando eles passam de um meio para o outro, eles sofrem desvios. Isso pode criar a ilusão de que a água aumenta o tamanho do objeto, o que na verdade não acontece. O que acontece é que a água aproxima o objeto do observador, o que dá a impressão de que o objeto ficou maior. Esse conjunto de dois meios, separados por uma superfície plana, como a água do copo e o ar, é o que nós chamamos de dióptro plano. A palavra dióptro vem de dióptrica, que é justamente a parte da física que estuda a refração da luz. Vamos tentar entender o que acontece num dióptro plano, como no caso da moeda dentro do copo. Vamos imaginar
dois raios luminosos saindo de um ponto M da moeda. Esse ponto M é o ponto objeto. Como saber onde está o ponto imagem? Imagine agora os raios luminosos atingindo a superfície da água e sofrendo refração. Para quem está observando do lado de fora, os raios parecem estar vindo de um ponto M'. Esse é o ponto imagem de M. Dependendo da nossa posição, esse ponto vai parecer mais ou menos elevado. Mas se a nossa visão estiver numa direção aproximadamente perpendicular à superfície da água, vai existir uma relação entre a distância do objeto e a distância da imagem. Relação que pode ser expressa nesta equação. E com a ajuda dela, pode-se calcular exatamente a distância em que a imagem do objeto pode ser vista. Ah, Gil, agora a gente pode falar com certeza que os peixes estavam nos vendo um pouco mais distantes do que a gente estava na realidade. Sabe por quê? Porque os raios saíam da gente e se aproximavam da normal. E os raios saíam dos peixes e se afastavam da normal. Aí os peixes estavam nos vendo e a gente vendo os peixes. Só que eles estavam nos vendo um pouco mais distantes do que a gente estava na realidade e a gente vendo eles um pouco mais perto do que eles estavam. É isso mesmo. É isso. Pô, ficaram aí. bonitas as fotos. Você hein? gostou? Obrigado, hein, Vicente? Você sabe que eu estou muito entusiasmado com a fotografia e com os diversos tipos de lentes que existem, sabe, Vicente? Eu tenho lido muito sobre o assunto e estou ficando um pouco mais entendido, Ana. Agora, tem uma coisa curiosa. Você sabia que toda lente tem duas faces, Vicente? Duas faces? Mas por que duas faces? É, porque é o seguinte, toda lente tem que ter uma das faces com a superfície curva. E outra face pode ser curva ou reta. Agora, é da mistura dessas duas faces que surgem os vários tipos de lente. Não é interessante? Por exemplo, uma lente pode ser plano-côncava, se um lado é plano e o outro lado é côncavo. E plano-convexa, se um lado é plano e o outro convexo. Ou pode ser bicôncava, se os dois lados são côncavos, e biconvexa, se os dois lados forem convexos. Além disso, as lentes podem ser convergentes ou divergentes. Uma lente plano-côncava, por exemplo, é uma lente divergente. Se dois raios paralelos incidirem nessa lente, o que vai acontecer? Em primeiro lugar, eles vão encontrar a face plana e penetram na lente sem desvio, pois estão perpendicular a essa face. Aí eles penetram no vidro e encontram a segunda face. Quando eles saem, vão se afastar da normal, pois o vidro é mais refringente que o ar. Então os raios que entram paralelos na lente saem divergindo, por isso o nome das lentes divergentes. Já numa lente plano-convexo, que é convergente, vai se dar exatamente o inverso. Sabe, Maristela, eu acho fascinante esse assunto de lentes. Só que eu sempre fotografei com máquina automática porque eu não entendo nada desse negócio de foco. Ah, mas em ótica a gente estuda muito sobre foco. Foco imagem, foco objeto. Agora me diz uma coisa, dá pra fazer a construção geométrica de imagens dadas por lentes, assim como a gente fez com os espelhos esféricos? Claro que dá. Olha, você lembra da última teleaula de física? Nós mostramos a construção da imagem de um ponto num espelho esférico. Do mesmo modo, nós podemos obter as imagens dos objetos dadas por lentes esféricas. No seu livro de estudos, você vai encontrar de modo detalhado como essa construção geométrica é feita, além de poder calcular a posição da imagem e o seu tamanho. Só que antes de tudo é legal dar uma boa conferida em tudo que a gente aprendeu até aqui. Que tal uma revisão? E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprofundou um pouco mais os seus conhecimentos sobre a refração. Aprendeu sobre o comportamento de um raio luminoso ao incidir na superfície de separação de dois meios transparentes e constatou que o índice de refração depende dos meios que a luz atravessa. Aprendeu o que vem a ser os ângulos limites de incidência e de refração. Aprendeu também o que é um dióptro plano. E viu que as lentes podem ser convergentes ou divergentes. Agora é você que tem que entrar de cabeça no seu livro de física e aprofundar tudo que a gente viu nessa teleaula de hoje, não é mesmo, Vicente? É isso aí. E fazer os exercícios que estão no seu livro que vão te ajudar a afirmar tudo que nós vimos na teleaula de hoje. Ok? Boa sorte. Até a próxima.